Gostaria de começar essa mensagem fazendo algumas perguntas. Essas são perguntas retóricas, ou seja, não quero você levantando a sua mão, apontando para a pessoa do seu lado ou se manifestando, mas reflita sobre a resposta a essas perguntas e considere o que você já fez ou o que você faria em situações como essas. Quem aqui nunca pensou, por exemplo, em abandonar absolutamente tudo? Em desistir da fé, em jogar tudo para o alto e sair por aí curtindo a vida, porque eu já estou cansado desse papo de igreja. Quem aqui nunca teve o seguinte pensamento, pensando bem, é melhor eu aproveitar o aqui e o agora, porque eu sei que tudo é realmente, eu não sei se tudo realmente é verdade, eu acho que eu estou desperdiçando meu tempo, ou talvez eu poderia estar empregando o meu tempo de uma forma melhor. Esse negócio de ir para a igreja, de servir a Deus, de adorar a Deus, talvez não seja para mim. Ou quem nunca se deixou ser levado pelo pensamento de que, de fato, é melhor aproveitar aquilo que você tem em mãos, porque a vida é curta. Ontem nós tratamos aqui na conferência de jovens sobre o livro de Eclesiastes, e a mensagem de Eclesiastes, segundo o pregador, o Kohelet, debaixo do sol, nós temos uma vida curta, uma vida injusta, que todo mundo morre no final. Então quer saber? É melhor eu aproveitar essa vida da melhor maneira. Eu não te julgo porque provavelmente você não é o único que pensou dessa forma. Diante de dificuldades que nós temos, muitas vezes nós somos levados a pensar exatamente assim. Há mais de 2000 anos atrás, as pessoas não eram diferentes, irmãos. As pessoas pensavam da mesma forma. Muitos pensavam e muitos continuam ainda pensando que não vale a pena servir a Deus. Na verdade, essas pessoas diziam e continuam dizendo hoje em dia, servir a Deus é inútil. Esse é o mantra dos pagãos, e infelizmente tem se tornado o mantra de muitos que se consideram também cristãos. Como já faz algumas semanas que eu não prego aqui, a última vez que eu preguei foi sobre o livro de Malaquias, e eu não poderia mudar, até que acabasse com esse livro. Então, gostaria de recapitular alguns pontos, e talvez seja a primeira vez que você se encontra aqui, para que você tenha em mente qual é o conteúdo, os temas que foram tratados, para que você possa então entender onde estamos chegando e de onde estamos partindo. O texto que nós vamos estudar é o de Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13. E ao longo dessas últimas semanas, nós vimos que o livro se trata de uma série de disputas, uma série de embates entre Deus e entre o seu povo. O povo de Deus já havia voltado do exílio, já havia reconstruído o templo, os muros da cidade já haviam sido reconstruídos, e agora o estado desse povo era um estado de total descaso para com Deus. Era um estado que nós poderíamos chamar de deplorável. No primeiro desses embates, ou na primeira dessas disputas, o povo estava colocando o amor de Deus à prova, duvidando da palavra de Deus, dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, em que nos tens amado? Ou, numa linguagem um pouco mais fácil, como você tem nos amado? Se você é um Deus tão amoroso, por que nós sofremos tanto? No segundo embate, eles desprezavam a Deus, e eles estavam desprezando a Deus de uma maneira bem prática, de uma maneira bem objetiva. Eles estavam servindo a Deus de qualquer forma, se esquecendo que Deus não aceita qualquer coisa. Nosso Deus é um Deus santo, nosso Deus é um Deus perfeito, nosso Deus não é um Deus que aceita qualquer coisa. No terceiro desses embates, nós vimos como o povo se mantinha infiel a Deus, desobedecendo diretamente
os seus mandamentos. Então eles estavam se dando em casamentos mistos, e aqui, abre parênteses, não é um alerta a pessoas de raças diferentes, mas que serviam a deuses diferentes, e também estavam se entregando ao divórcio. E parece que as coisas não mudaram de lá para cá. As taxas de divórcios entre os cristãos é praticamente igual à taxa de divórcio entre os pagãos. Na quarta disputa, o povo dizia: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E ainda eles questionavam: onde está o Deus da justiça? Parece que se nós andássemos por aqui, questionássemos 10 pessoas, muito provavelmente nós ouviríamos cada uma dessas indagações e acusações contra Deus, da mesma forma que o profeta Malaquias relata aqui no seu livro. E por fim, no nosso último encontro, nós exploramos o início desse capítulo 3, onde nós vimos como o povo estava desprezando as leis de Deus e não cumprindo as suas leis. Eles não estavam pagando os dízimos como lhes eram devido. Eles deveriam trazer os dízimos para o sustento da casa de Deus, e eles simplesmente não faziam. Traziam os animais coxos, traziam os animais que tinham problemas, e não davam o dízimo como era requerido na lei de Deus. Logo, o texto de hoje é o texto que trata dessa última disputa do livro. Como eu disse, ele se encontra a partir do capítulo 3, versículo 13, e eu farei a leitura aqui até o versículo de número 18. E a palavra de Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Se os irmãos já perceberam, talvez não, mas eu creio que isso ficará bem evidente ao final desse estudo que nós teremos. O que nós aprenderemos no final dessa mensagem é de que Deus é um Deus justo, e Deus, Ele fará e trará justiça para com todos, sejam eles fiéis, sejam eles infiéis. E que, contrário à ideia do povo, vale sim a pena servirmos a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, ajude-nos a enxergar essa utilidade, ajude-nos, ó Deus, a enxergar a sua glória. Nos ajude, ó Pai, a focar nas suas palavras nessa noite, sairmos daqui motivados a te servir. É isso que clamamos em nome de Cristo. Amém. Veja, portanto, no versículo 14, qual que era a queixa que o povo apresentava contra Deus. Eu estou lendo aqui da Revista Atualizada. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ou, em outras palavras, é inútil e não há benefício algum de nós guardarmos, obedecermos os mandamentos de Deus. De fato, os pagãos, eles se perguntavam: para que temer a Deus? Para que servir a Deus? Se eu sempre faço isso, eu me dou mal.
Mas aqueles que não servem a Deus, vivem a sua vida, têm sucesso e se dão bem. Para que servir a Deus se a condição é a seguinte? Irmãos, esse era o pensamento deles. O versículo 15 diz, na NVI, por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Como nós vimos numa outra ocasião, este é exatamente o pensamento daqueles pagãos, de pessoas que não temem a Deus, pessoas que estão constantemente desobedecendo os mandamentos de Deus. E muitas vezes, essas pessoas somos nós. Nós nos vitimizamos pensando que a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu sei que aqui no Brasil nós não temos muita grama nas casas, né? Mas talvez a condição do vizinho é sempre melhor do que a minha condição. Meu irmão diz, né? Nossa, nós temos um vizinho lá que gosta de se exibir com o seu carrão, mas ele se esquece que mora no mesmo condomínio que nós. E esse é o nosso pensamento. E nós começamos a agir dessa forma. Asaf, ele expressou isso no Salmo 63, quando ele disse que quase que os seus pés se resvalaram quando ele viu a prosperidade dos ímpios. Irmãos, Jó também teve que lidar com essa tensão. Lá em Jó capítulo 21, versículo 13, foi registrado: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. A ideia que nós pintamos dos pagãos que não servem a Deus é uma ideia de riqueza, uma ideia de falta de problemas, uma ideia de sucesso. E nós não somos diferentes. Ao invés de nos contentarmos com o que Deus nos deu, com a sua vontade para nós, nós ficamos insatisfeitos e nós começamos a invejar e a cobiçar os ímpios e querer aquilo que eles têm. Ao invés de nós permanecermos fiéis a Deus, nós somos levados e nos deixamos levar a pensar que vale mais a pena eu ter um recurso aqui e agora, eu ter uma recompensa imediata, do que ter aquela visão de longo prazo. Que servir a Deus agora não é inútil, mas que ainda será melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Bom, assim somos nós. Nós somos assim como aquele povo que reclamava de Deus e colocava a culpa nos outros. Nós somos exatamente como esse povo de Deus que diz que não serve, não vale a pena servi-lo, e que ao dizer isso, eles estão se colocando numa posição melhor do que a dos outros. Olha, eu estou num padrão em que eu posso julgar todo mundo e dizer que todo mundo está fazendo mal e que eu sei o que é melhor e que aquilo que eu determino é o que Deus deveria usar como régua para determinar se aquilo que eu faço é bom ou ruim. Veja, portanto, que essa é uma descrição, sim, dos ímpios, daqueles que não servem a Deus, daqueles que não obedecem a Deus, daqueles que duvidam do caráter de Deus, daqueles que julgam o juízo de Deus, o juízo do Todo-Soberano, e que condenam a Deus como culpado. E colocam Deus no banco dos réus e dizem: esse Deus aí não é um Deus justo. E como que eu vou servir um Deus que é injusto? Olha para toda a dificuldade que eu estou passando. Olha para a dificuldade do mundo. Não vale a pena servir a Deus. Mas no versículo 16, nós encontramos um contraste. Talvez ele não esteja assim tão claro na nossa Bíblia, na língua portuguesa, mas ele é colocado aqui como um contraste. O contraste entre os ímpios e aqueles que temem a Deus. O versículo 16 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, se por um lado nós temos aqueles
que falavam palavras duras contra Deus, o texto começa dizendo isso. Por outro lado, no versículo 16, nós temos aqui aqueles que temem a Deus e que falam uns aos outros palavras doces sobre esse mesmo Deus. Irmãos, nós somos tão tolos que às vezes nós nos esquecemos que Deus está sempre nos ouvindo. Nós agimos como aquela criança que fala um pouquinho mais baixo, achando que o pai ou o responsável não está ouvindo. Nós agimos exatamente assim. O nosso Deus está sempre nos ouvindo. O nosso Deus está sempre diante de nós. Mas como pecadores, muitas vezes nós agimos dessa maneira, pretendendo ou fingindo simplesmente que Deus não existe, que Deus, Ele não está ali ouvindo, que nós conseguimos, talvez como Jonas, nos esconder de Deus, fugir para um outro local, o local onde Deus não vai me encontrar, onde Ele não vai me ver, onde Ele não vai me ouvir. Mas não há nada que nós possamos fazer para que possamos ficarem cobertos diante dos olhos de Deus. Nós estamos sempre diante da face de Deus. E Malaquias, ele retrata uma realidade que ao mesmo tempo é chocante, mas também é confortante a todos aqueles que temem a Deus. Irmãos, Deus está nos ouvindo. Deus está te ouvindo. Quando você clama a Ele, Ele te ouve. Quando você ora a Ele, Ele te ouve. Mas Ele te ouve também quando você reclama. Quando Ele fala, ou quando você fala aos seus colegas, Deus está ouvindo. Deus está ali tomando nota. Deus está atento às suas palavras. O texto diz que aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros algo que era aparentemente bom, aparentemente agradável a Deus, que se atentava às suas palavras e que se debruçava, se a gente pode assim dizer, para ouvir o que eles estavam dizendo. E como resultado disso, ele diz que Deus havia colocado um memorial, havia escrito um memorial para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. A NVI diz: foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. A pergunta que surge é: mas o que isso significa? Qual que é o significado de escrever um memorial? Irmãos, os reis da Pérsia naquela época, eles mantinham um registro escrito daqueles que prestaram ou prestavam serviços aos reis. E dessa forma, eles poderiam voltar àqueles registros, e eles poderiam recompensar devidamente aquelas pessoas. Então o que Malaquias está fazendo é usar a linguagem da época, é dizer exatamente aquilo que Deus estava fazendo. O costume era, portanto, deles criarem esse registro, para que eles pudessem checar e recompensar, assim como o próprio Deus diz que Ele fará. Ele recompensará todos aqueles que buscam o seu nome e que temem ao seu nome. E o que Malaquias está fazendo aqui é registrando justamente isso. Deus está se propondo a fazer isso para aqueles que temem o seu nome. Além disso, no versículo 17, ele diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Eles não seriam tratados como qualquer um, eles seriam tratados como um particular tesouro, um tesouro pessoal, algo de valor íntimo, elevado, aquilo que você não simplesmente pega e joga na sua casa, mas que você guarda. É como nós imaginamos aquelas coroas, e você pega aquela coroa de uma rainha, de um rei, e você coloca num local que é adequado, um local seguro, porque aquilo tem um valor. E é justamente isso que Deus se propõe a fazer com aqueles que temem o seu nome. Além disso, eles seriam poupados, como um homem poupa a seu filho
que o serve. Talvez essa frase também tenha passado pela sua cabeça e você está pensando aqui no contexto atual. Mas como assim? Meu filho que me serve. Nós precisamos voltar ao texto. Veja comigo no capítulo 1, versículo 6. Malaquias 1:6. O contexto é o seguinte: Malaquias diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Percebe? Ele diz que vai poupar aqueles que temem a Deus, como o pai poupa o filho que o serve. A ideia aqui é de que o povo deveria servi-lo da maneira adequada, e que estes teriam recompensa, estes seriam tratados como um tesouro pessoal, estes seriam anotados para que pudessem ser recompensados mais para frente. O salmista ilustra isso de uma outra forma, lá no Salmo 103, no versículo 13, ele diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É esse o significado. Deus, como nós lemos no Salmo 136, nessa manhã, é um Deus misericordioso. Por 26 vezes nós lemos isso nessa manhã. Deus se compadece daqueles que o temem. Veja, portanto, que a conclusão disso tudo, e como Deus não nos deixa sem resposta quanto às suas acusações, ou às acusações que ele recebe, ele vai dizer que nós, então, receberemos algo de muito bom. Memorial, como mencionei, seremos poupados, seremos um tesouro em particular. Mas lembre-se, quem são estes? Os que temem a Deus, aqueles que temem a Deus. Malaquias capítulo 4, abre lá comigo, um pouquinho mais para frente. Ele diz que estes ainda receberiam algo. Veja o que ele diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Aqueles que não temem a Deus terão esse resultado. O versículo 2 já diz o contrário. Nós podemos julgar o juízo de Deus como tardio, mas Deus, Ele não vai tardar, Ele trará juízo a todos. Quais são, portanto, as conclusões e aplicações que nós tiramos de um texto como esse? Veja, em primeiro lugar, que de fato não é inútil servir a Deus. Irmãos, não é inútil servir a Deus. Ele não só abençoará a todos aqueles que o servem, mas também trará juízo sobre todos os que o desprezam. É isso que nós lemos aí no capítulo 4. Eu não vou dar todos os spoilers do capítulo 4, mas você pode ver com seus próprios olhos. Veja também que aquela aparente impressão que muitas vezes nós temos quanto aos que não servem a Deus e prosperam, é na verdade uma miragem e não uma realidade em si. O que é o sucesso? O que é a prosperidade ou qualquer outra coisa quando comparada ao serviço ao nosso Deus? O que nós podemos comparar como trazer glória a Deus? Em uma camada superficial, lá em 1 João capítulo 2, versículos 16 e 17, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que não procede do Pai,
mas procede do mundo, é aquilo que enche os nossos olhos. E nós ficamos encantados. Nós achamos que tudo aquilo que o mundo pode nos dar, nos fornecer, é tudo aquilo que de fato eu mereço e tudo aquilo que de fato eu preciso. E nós corremos atrás do vento, nós corremos atrás dessas coisas. Nós queremos mais, mais e mais. Mas lembre-se do alerta de João, no versículo seguinte, em 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Talvez nós estejamos muito familiarizados e persuadidos, e por que não entregues a essas coisas demasiadamente mundanas do nosso viver, ao mundo aquilo que o mundo pode nos oferecer. E nós somos incapazes de enxergar e de confiar nas promessas de Deus como sendo promessas muito melhores do que aquilo que o mundo pode nos oferecer. No final da sua primeira carta a Timóteo, Paulo ele faz uma declaração chocante. E talvez a gente leia esse trecho final sem prestar devida atenção. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Sabe como isso se traduz numa linguagem bem clara? Eu diria que é assim: Demas achou que era inútil servir a Deus. Demas achou que era inútil servir a Deus. O mundo tem muito a nos oferecer. Para que eu vou perder meu tempo servindo a Deus? Para que eu vou perder meu tempo ouvindo uma pessoa falar para mim, ditar as regras, os mandamentos, falar para mim o que eu tenho que ler ou deixar de ler? Para que eu vou perder meu tempo uma vez por semana ou 2 vezes por semana indo a uma igreja onde eu só encontro pecadores, pessoas hipócritas, mentirosos? Demas teve esse pensamento, e talvez esse seja o seu pensamento também. Se essa é a sua situação, saiba que a solução do seu problema é Cristo. É Cristo. Você precisa confiar em Cristo. A sua confiança está em outra coisa que não é Cristo. E por isso você ama essas coisas. E você serve a esses deuses que você mesmo levantou. É em nosso Deus fiel que nós devemos confiar, porque é Ele que nunca nos desampara. Mas como Ele próprio diz, Ele nos recompensa. Irmãos, isso é motivo de grande alegria. E aquele que ama a Deus é, como nós já vimos, aquele que obedece os seus mandamentos e o mais, e o serve. Quando nós depositamos a nossa esperança em Cristo somente, a diferença entre nós e entre aqueles que não servem a Deus, ela fica evidente. Exatamente isso que Malaquias diz no versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quanto àqueles que não temem a Deus, nem servem a Deus, tem promessas, essas que nós lemos e que nós conjecturamos. Nós sabemos que aqueles que temem a Deus também têm promessas. Como eu disse, Malaquias 4,2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Você consegue imaginar essa cena? De um bezerro quando ele é solto? Talvez você coloque lá na inteligência artificial, crie a imagem, um vídeo de um bezerro saltando quando sai da estrebaria.
ou procura no YouTube depois, existem vídeos assim. Procura vídeos de animais como gado, que fica ali meses preso no local por conta do inverno, que é muito severo em algumas regiões do mundo. E quando os seus donos abrem ali as cercas ou as portas, como que aqueles animais saem jubilantes, correndo, felizes. Essa era a linguagem que ele tinha para usar naquela época. Esses animais saem saltitantes, gritando de alegria. Irmãos, naquele dia, enquanto os perversos vão perecer eternamente, nós seremos o particular tesouro de Deus. Por isso nós devemos nos lembrar, o dia do Senhor virá, e será um dia de juízo para os ímpios, mas será também um dia de livramento para os justos, a quem Ele vai poupar. Como que você vai ser reconhecido naquele dia? Como um ímpio? Como um perverso? Ou como aquele que guarda os mandamentos de Deus? Como aquele que teme a Deus? Como aqueles que saltarão como os bezerros saindo da estrebaria? Irmãos, que nós nos esforcemos para vivermos uma vida justa, não para conquistar a nossa salvação por conta própria, porque isso é impossível, mas que nós possamos servir a Deus da melhor forma, temendo, e aquele que teme a Deus é aquele que serve a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Santo Deus, clamamos a Ti, ó Pai, mais uma vez. Ó Pai, nos faça enxergar e pesar, ó Deus, aquilo que o Senhor promete com aquelas coisas que passarão, coisas terrenas, coisas, ó Deus, que não trazem uma alegria perene, mas uma alegria passageira. Ó Pai, nos faça enxergar que é útil e que é bom servir ao Senhor, e quão bom é servir ao Senhor. Em nome de Cristo que nós clamamos isso. Amém.